Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez é um privilégio estar aqui nesse sábado para conversar com vocês, para conversar com meu amigo, Dr. Pablo, neurocirurgião. É, Esse sábado é um sábado especial por causa desse momento. Então, assim, gostaria de apresentar o Dr. Pablo, neurocirurgião. Fica à vontade, Pablo, também para se apresentar. E bem-vindo, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo aqui conosco. Eu agradeço o convite. Pra quem não conhece, eu sou o Pablo, sou neurocirurgião. E, pô, é uma honra estar aqui. É muito legal a ideia, a conversa, para orientar a população, tirar algumas dúvidas aí, desvendar mitos. Exatamente. E assim, como toda vez que eu recebo um convidado aqui, uma pequena forma de agradecimento é um presente que eu vou te Ah, muito dar. obrigado. E então você fica à vontade de poder abrir Ah, que aqui por legal, cara. trás. Não precisava, velho. É uma coisa que a maioria pode ser atrás aqui, eu acho que é mais fácil. A maioria dos brasileiros gostam, né? Inclusive é o motivo e o nome desse podcast. Legal, cara. Pô, que da hora, cara. É Muito um... obrigado. Uma xícara muito bonita. Olha só. Um café. Por que não gosta de café médico, né, cara? Agora sim, hein? O que a gente mais toma é café. Toma, toma. Esse é um Muito cafezinho obrigado. especial lá de Minas, das serras de Minas. Que você aproveite bastante, Muito Pablo. obrigado. Conta para nós um pouco, Pablo, assim, como é que é a formação de um neurocirurgião? Como é que ele chega nesse estágio que você chegou? Né? E o que ele faz? A neurocirurgia, ela é uma especialidade de acesso direto depois da faculdade. Então, tu não precisa fazer cirurgia geral, nada. Tu Aham. vai e entra direto na neurocirurgia. A neurocirurgia, ela é junto com a cirurgia torácica e a cirurgia cardíaca, são as que menos têm vagas de residência. Uhum. Então, todas as vagas são extremamente concorridas, né? Sim. E é muito difícil de entrar. Tu tem serviços mais tradicionais. O meu serviço que eu fiz em Santa Casa de Porto Alegre Uhum. foi o primeiro hospital do Brasil com neurocirurgia. Pô, que bom. O primeiro do Brasil, o primeiro residência que surgiu no Brasil foi lá na Santa Casa. Então, um serviço bastante tradicional. Uhum. Então, a dificuldade para entrar foi muito grande, Sim, sabe? imagino. A gente teve 5 provas para entrar, né? E depois que você entra, é uma formação tradicional cirúrgica, né? E tu também fez uma tradicional cirúrgica, tu sabe como é que é, né? É trabalho literalmente de noite Uhum. Nossa, eu no primeiro, quando eu comecei a residência, eles me avisaram que tinha passado, acho que foi tipo de 22, 23 de novembro. Aham. E me ligaram e falaram, vocês me ligaram, cara, dia 1 tu tem que estar aqui, de Aham. dezembro, Aham. muito antes do começo, sabe? Sim. E eu cheguei, eu lembro, uma quarta-feira e me deixaram ir embora para casa para tomar um banho no sábado. Verdade. É Então, militar o negócio aí, né? E a formação, mas assim, eu era R único, né? Não tinham outros residentes no mesmo ano que eu. E isso no começo é muito ruim, mas depois te traz muitas grandes vantagens. Eu saí Uhum. da residência com 2.000 cirurgias neurológicas. Aham. Isso que várias eu esqueci de contar, sabe? Aham, sim. Então você sai com uma formação muito boa, muito diferenciada, né? Uhum. Tu tem acesso a chefes consagrados, conhecidos no mundo inteiro. O Dr. Uhum. Ferreira, Dr. Kramer, Dr. Uhum. Albert eram pessoas conhecidas literalmente no mundo inteiro, né? Uhum. Então a formação foi muito boa. Mas como toda formação, ainda mais cirúrgica com alto volume, tu aprende meio que por osmose, se você quiser, Uhum. né? Aham. Mesmo não querendo, você aprende. O que te faz diferenciar depois é tu continuar dedicado a alguma área da tua especialidade, né? Porque Uhum. assim, da mesma maneira como ortopedia, como vascular, tu tem a sub da sub, né? Exatamente. Se você quiser ficar na geral, você vai saber de tudo um pouco, mas no final das contas você não sabe nada, né? Uhum. Tu vai acabar atendendo, os pacientes vão acabar atendendo, os colegas vão acabar atendendo a mandar pro sub daquela área. Aham. Então a gente definiu em grupo, já era uma coisa que eu gostava muito, eu fui para a área da neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional, ela lida com basicamente três grandes grupos de doença, que é o distúrbio do movimento, né? Uhum. Por exemplo, Parkinson, distonias, hemibalismos.
epilepsia, de difícil controle, Aham. tá? E dor. Então, a gente concentra nessas três doenças chama-se neurocirurgia funcional porque você trabalha no funcionamento neuronal, Uhum. na neuromodulação, tanto invasiva quanto não invasiva, mas principalmente neuromodulação invasiva. Então, a gente tem dispositivos hoje que a gente consegue controlar uma pequena população de células no cérebro e consegue de alguma forma regular elas, né, o funcionamento delas. Na verdade, o regular é muito interessante, que as pessoas imaginam que você regula mesmo a célula. Na verdade, você ou estimula elas Aham. ou você inibe elas, né? Mas igual você faz uma neuromodulação. Então, a minha área da neurocirurgia é mais focada na neurocirurgia funcional, né? Então, assim, por exemplo, o que mais tem é dor, né? Sim. Dor é a Primeira primeira queixa. queixa acho não, do mundo é dor. 30% dos pacientes no mundo tem dor, né? Dor crônica. Sim. Se você for falar de dor eventual, é quase 100%, né? Considero. E a dor crônica é muito negligenciada. Só que se você for somar, por exemplo, diabetes, hipertensão, a estatística mundial é menor do que dor crônica. Uhum. E tem poucos centros que trabalham com dor crônica. Então, o grande sacada, vamos dizer disso, e que eles criaram uma nova doença, na verdade. Antes a dor era considerada um sintoma, né? Um sinal, um sintoma. Sim. Hoje não é mais, hoje ela é considerada uma doença, né? A dor crônica é considerada uma doença. E a neurocirurgia funcional, ela foca em tratar a dor crônica, né? Depois que se tenta medicamentos e tal, você parte para neuromodulação. E aí é colocar os eletrodos com chip, né? Aham. Conectados a um chip, que você faz um controle, colocação de bomba com medicamento dentro do espaço do sistema nervoso central, fazer lesões cerebrais em locais específicos, lesões na medula em locais específicos, assim. Então é muito, muito legal. A área que na verdade, é a área hoje acho que não só da neurocirurgia, mas de qualquer área da medicina, é a área que mais vai avançar. Né? A gente tem até o Tesla não, né? O Elon Musk ali com como é que é o nome da empresa? Enfim, ele tem uma empresa lá que está desenvolvendo uma maneira de fazer a conexão interface homem-máquina, né? Que ainda tem muito para avançar, mas é algo que vai avançar muito, assim, né? Coisa de ficção científica mesmo. De filme mesmo, né? Uhum. E porque eu admiro bastante essa área da neurocirurgia e porque ela está sempre teve, né? Muito ligada à tecnologia mesmo, né? Uhum. E uma tecnologia para tecidos, né? O troço avançou, agora chegou eu posso falar o nome de empresa, né? Pode. Agora, o grande desenvolvimento foi agora, nos últimos meses, a Medtronic, ela é uma empresa americana e ela desenvolveu um eletrodo cerebral profundo que, além dele enviar informações, que era o comum, ele lê informações. Então, essa é a grande sacada, porque antes você só jogava informações e você tinha uma noção do resultado através da parte clínica. Só que você não sabia lá no cérebro exatamente o que estava acontecendo com aquelas ondas. Então você consegue ter padrões de onda, alfa, beta, delta, gama. E cada uma dessas ondas está relacionada a um tipo de sintoma. Por exemplo, na doença de Parkinson, picos de onda beta mostram que o paciente está mais sintomático. Então foi descoberto isso, né, os padrões de onda com os sintomas. E agora, esses eletrodos eles são capazes de captar esses dados 24 horas por dia. Né? E esses dados, depois eles vão ser jogados em computadores com inteligência artificial e você vai conseguir fazer o que a gente chama de closed loop, né? Que é um sistema fechado. Né? Então, o sistema identifica que você está muito travado, ele aumenta a energia. Aí ele identifica que você está menos travado agora, está muito solto o movimento, ele baixa a energia. Aí ele identifica que você foi dormir, e na hora que você dorme o Parkinson passa os sintomas, você não treme a hora que você dorme. Então ele vê que você está dormindo e ele baixa a energia. E isso ao longo do tempo, ele vai transformar a maneira com que a gente lida com o cérebro, porque essa maneira de você ler, ela
você pode daqui a pouco colocar em outros locais, só para ler. Uhum. E você identificar ondas e ter padrões, né? Por exemplo, hoje eles estão investindo muito em entender quais são os padrões da obesidade cerebrais. Tentar fazer leituras para entender aquilo ali e ver como tu pode fazer a neuromodulação para obesidade, né? Porque a grande vantagem da neurocirurgia funcional, na grande maioria das vezes, a gente faz tratamentos reversíveis. Então você vai lá, coloca um chip do DBS, estimulador medular, esse padrão é reversível, você desliga, pronto. Uhum. Na obesidade, se está se desenvolvendo, fazendo pesquisas, estão tendo pesquisas em São Paulo e tal, se você conseguir fazer que funcione tanto quanto uma bariátrica em relação à perda de peso, você está colocando um método menos invasivo, menos agressivo e reversível. A bariátrica não é reversível. Sim. Você faz um bypass, Uhum. entende? Sim. Não tem mais, né? Então isso que é o legal da neurocirurgia funcional, porque o avanço está sendo, conforme a tecnologia for avançando e os sistemas de inteligência artificial, que vão poder ler essa quantidade muito grande de dados, vai avançar muito. É porque na medicina sempre foi, historicamente, assim, nós acompanharmos os sinais e sintomas, né? Então, isso, de certa forma, é bem subjetivo. Exato. Até porque o paciente eu posso ter um trauma e você o mesmo trauma com a mesma energia e a gente sente dor diferente. Exato. E ali, pelo que você está me dizendo, vai ser uma leitura objetiva. Exatamente. Né? E ele próprio, através de algum algoritmo, vai jogar de volta essa resposta. Hoje isso é possível no Japão. O mesmo sistema que tem no Japão nós temos aqui, tá? Que é o eletrodo Sensight com o gerador, o chip Percept. No Japão, o FDA do Japão já autorizou o closed loop. Então, você faz programações básicas, digamos, se a onda beta for tanto, eu quero que vá para tal energia, o próprio médico programa. Ainda está sem a inteligência artificial para te sugerir, mas você programa, você diz os passos básicos, tipo na robótica, e ele sozinho faz o controle, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, o closed loop não foi autorizado, mas o chip tem essa capacidade. Então, daqui a pouco tempo, vão autorizar o closed loop. E aí já vai avançar um monte isso aí. Né? É muito legal. São vários centros aí que já podem, que com certeza no mundo estão também. E agora, na Suíça, teve um estudo, né? Eles pegaram um gerador, que eles não contam qual, mas a gente mais ou menos sabe qual o gerador, e eles modificaram esse gerador off-label, né? E eles colocaram uma placa em cima do cone medular, na medula, em pacientes que eram lesados medular. E eles fizeram um tipo de estímulo com essa placa que tem vários contatos e fizeram os 3 pacientes que fizeram, os 3 caminharam. Claro, você não está devolvendo vida à medula. O cara não tem sensibilidade. O cara está caminhando, as pernas estão andando, Motor. né? Mas você não recuperou, vamos dizer assim, a lesão medular do cara, mas o cara caminha. Né? Através de um controle, ele caminha. Né? Ficou de pé, apertou, caminha. Então, isso, olha, com certeza, esse é o maior avanço, o primeiro passo do maior avanço que nós vamos ter nos próximos 15, 20 anos, né? Porque, na verdade, isso é um protocolo de pesquisa, né? Até que você transforme isso em algo comercial, aprovado, leva 15, 20 anos, né? Por exemplo, o DBS, que é a estimulação cerebral profunda, o primeiro paciente que colocou com o protocolo de pesquisa foi em 1989. E só foi autorizado nos Estados Unidos em 2012. Então, olha quantos anos passaram, né? Passaram-se, assim, 20 e poucos anos, né? 23, 24 anos, até que fosse aprovado para uso, sabe? Claro que a gente acredita que agora vai demorar menos tempo, porque né, já está acostumado, mas isso é uma revolução na medicina, né? Tu vai pegar pacientes lesados medulares, tu vai conseguir fazer os caras voltarem a caminhar. Não vai restituir a medula, mas tu vai fazer os caras voltarem a caminhar. Isso aí é uma coisa espetacular, inimaginável há pouco tempo atrás, né? Porque é uma coisa diferente, né? Por exemplo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Miguel Nicoleles, ele tem um projeto desse, mas de exoesqueleto. Que se conseguir avançar bem, porque ainda é uma coisa muito... Se você olhar funcionando, é legal. O cara, ele caminha, ele chuta uma bola, mas ainda o funcionamento é muito rudimentar, vamos dizer assim, robótico, né? né? O caminho é passinho, sabe?
mas também é um avanço. Só que esse avanço de você mexer na medula em si é algo que é muito surpreendente, é muito interessante, assim. Sim. E isso aí, então, o Parkinson está de vento em polpa aí nesses tratamentos, né? O Parkinson é uma doença que eu explico isso tudo, todos os meus pacientes eles recebem a mesma explicação. O Parkinson é uma população de células que começam a morrer. E acontece isso por dois motivos, né? Tem que ter os dois motivos. Existe uma predisposição genética aleatória. Alguns tipos de Parkinson precoce estão relacionados a alguma genética mais dominante, porque irmãos gêmeos podem desenvolver. Só que se você pegar mesmo irmão gêmeo, eles não desenvolvem na mesma época. Ou seja, a gente sabe que tem um fator ambiental associado. Tá? Quais são esses fatores ambientais? Ainda não se sabe exatamente, né? Existem alguns estudos que são altamente sugestivos a alguns tipos de exposição. Por exemplo, eles estão tentando comprovar, e alguns estudos são altamente sugestivos, mas tem muito fator de confusão, que a exposição a grandes doses de agrotóxicos mais antigos, não os mais novos, né? Os mais, né? Sim. Organofosforado antigo, eles aumentam a probabilidade, mas isso são estudos que é mais provável, mas não é nada assim bater o martelo, tá exposto, vai ter Parkinson. Sim. Tem outros estudos que tentam mostrar que tu ingerir derivados de leite, mas tudo que você relacionar a uma alimentação é muito difícil de você comprovar na prática. É quase impossível, na verdade, você comprovar que o leite vai fazer o cara desenvolver. Né? Tem fatores outros confuncionais muito grandes. Então, essa população de células começa a morrer e começa a baixar a produção do hormônio chamado dopamina. O que as pessoas pensam é que no paciente com doença de Parkinson, ele tem sintoma motor, né? Rigidez, tremor e lentidão dos movimentos. Mas, na verdade, isso é de outros 10 outros sintomas, no mínimo, né? Então, o paciente, a dopamina, ela faz uma função de humor, memória, controle de equilíbrio, controle da fala, controle intestinal. Inclusive, existem umas teorias que o Parkinson, ele começa... Primeiro sintoma que ele dá é no intestino. Então, se você pegar o paciente de Parkinson e ativamente perguntar, a grande maioria deles, de 5 a 10 anos antes de começar o sintoma motor da doença de Parkinson, o hábito intestinal mudou, ficou mais lento. Então, ia 2, 3 vezes no banheiro, vai uma, ou ia todo dia, vai a cada 2, 3 dias. Né? Isso é uma teoria que é muito, muito aceita. Então, o paciente ele tem vários sintomas além, né, dos sintomas motores da doença de Parkinson. O Parkinson é uma doença crônico-degenerativa progressiva. Não tem cura. Ela tem um avanço lento, cronificado, degenerativo, porque vai progressivamente degenerando as células cerebrais, e progressiva porque ela não tem como você frear a doença. Ela vai evoluir. Ponto. O que você controla é os sintomas. Né? Nos tratamentos da doença de Parkinson, antigamente, na década de 60, mais ou menos, até a década de 60, eles faziam lesões cerebrais em locais específicos, que tratavam os sintomas motores só. Depois veio coisa mais lógica que tem. Tá faltando um hormônio dopamina, vamos dar dopamina pro cara, que é a levodopa, que foi a grande revolução do tratamento da doença de Parkinson. A levodopa, que todo mundo talvez ouviu falar, é o Prolopa. Né? Então, você substitui esse hormônio. O problema é que a doença é crônico, progressiva e degenerativa. Então, a dose hoje não é a mesma dose daqui a 6 meses. Está evoluindo a doença. E essas medicações trazem efeito colateral. Então, você vai adicionando outras classes de medicamento que tentam aumentar a quantidade de dopamina, um monte de outros mecanismos, só que chega um ponto que tem muito efeito colateral. Sim. E aí, a hora que tem efeito colateral, é a hora da gente pensar em procedimento cirúrgico. Porque daí, o que é que fica refratário? É sintoma motor. Então, esses chips que a gente coloca, eles tratam exclusivamente sintomas motores, que é rigidez, lentidão e tremor. Né? Então, tem, lógico, um protocolo que seleciona, que elege esses pacientes. Exato. Porque muitas vezes todo mundo acha que pode fazer isso, que vai se beneficiar com essa cirurgia. Não. Né? Mas tem perfil. Tem pacientes específicos, tu tem que ter um mínimo de tempo de doença, né? Tu tem que ter no mínimo 5 anos de doença. Em geral, as cirurgias são com pacientes de 8 a 13, 15 anos, às vezes 17 até 17 anos tu
tu tem uma boa janela para fazer a cirurgia. Aham. E a gente vê de tudo, né? Eu já vi pacientes que nunca tomaram Prolopa na vida, foram lá e alguém foi lá e botou um DBS nele. Então, você não tem um bom controle, porque você esquece da fisiologia inicial, cara. Tá faltando um hormônio, substitui o hormônio. Sim, sim. A hora que o cara não conseguir mais tolerar, e o Prolopa, por exemplo, no começo ele dura 8 horas. Uhum. Depois ele começa a durar 7, 6, 5. Tem vezes que ele começa a durar 1 hora. Inviável, né? Fica inviável. Porque daí você fica tomando Parkinson, o Prolopa, várias vezes ao dia. E aquilo traz um efeito colateral. Sim, Né? sim. Então a sim. gente entra com a cirurgia para modular isso aqui. Né? E a mesma coisa os outros procedimentos que a gente faz, né? Toque, né? Tudo isso tem um motivo bem claro e um momento para fazer a cirurgia. Por exemplo, esse paciente que colocou o primeiro DBS em 1989, até 2 anos atrás a gente sabia que ele estava vivo e programando e muito bem, obrigado. Aham. Então, o fantástico disso, do DBS e dos outros tipos de estimulação, é que ela vai evoluindo e você vai programando, né? Então, é o que eu digo para meus pacientes, é que nem um celular. A cada 4, 5 anos você troca o seu gerador com o seu chip. Porque é uma tecnologia nova. É, sim. Há sim. 5 anos atrás, como é que eram os celulares que nós tínhamos? Né? Então, é muito interessante, sabe? A gente vai acompanhando a tecnologia. E uma curiosidade da maioria aí, como é que é o procedimento? Como é que o paciente vai para o centro cirúrgico? Como é que é o preparo dele nesses detalhes? É muito interessante, assim, ó. Nós temos alguns pontos no cérebro que podem ser usados para tratar a doença de Parkinson, sintomas motores. Os 2 mais comuns é o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno. Tá? Esses 2 núcleos, eles são núcleos extremamente profundos no cérebro. Eles são na base do crânio, praticamente no osso. Então não é fácil de você acertar. Então, assim, imagina você com a cabeça fechada, você tem que acertar um núcleo que é do tamanho de um grão de feijão. E dentro desse grão de feijão, você ainda tem que acertar uma área que é a área dorso-lateral do grão de feijão, que é a parte das costas e lateral. Então é um alvo muito pequeno. Se for lembrar do colégio, da matemática, a gente tinha os planos cartesianos. Então, a maneira da gente achar aonde vai colocar esse eletrodo é através de um plano cartesiano com x, y e z. Né? E então você faz uma ressonância magnética com uma boa capacidade, né? Com uma boa resolução, e você localiza lá os núcleos que você quer. Beleza. Na hora da cirurgia, você tem que colocar isso dentro de um plano cartesiano. Entendi. Né? Então, Mapear ele ali. Você tem que mapear. Então, o que você faz? Você fixa na cabeça do paciente um arco chamado arco estereotáxico, que é uma maneira de você jogar o plano cartesiano dentro dele. Então é como se fosse uma coroa. Você prende com pinos na cabeça em 4 pontos. Certo. O paciente acordado, anestesia local. E você coloca neste capacete alguns pontos de referência, chamados fiduciais. E você leva o cara para tomografia. Tá. E aí nessa tomografia você vai ver um ponto do cérebro e tu tem uma distância entre o fiducial da direita, o fiducial da frente, né? E você consegue ter um ponto, né, cartesiano em cima disso. Só que na tomografia você não enxerga esses núcleos, porque é uma resolução baixa. Então você funde a ressonância com a tomografia. E aí você funde a ressonância com a tomografia e você consegue localizar dentro de um plano cartesiano o X e o YZ. Aí você pega e acopla uma régua, como se fosse um transferidor gigante, na cabeça do paciente e localiza X, Y e Z. E aí você vai lá e coloca lá o eletrodo que você quer. Você coloca dos 2 lados. Aí o paciente está acordado. E aí a própria cirurgia foi se desenvolvendo. E aí hoje a gente usa um microregistro que ele faz uma identificação das ondas de funcionamento do cérebro em tal ponto. E cada ponto do cérebro existe uma assinatura. Né? Então você vai colocando colocou no plano cartesiano, colocou nas réguas e vai descendo esse eletrodo de microregistro. Conforme você for descendo, exige assinatura. Então você está passando, nós estamos no tálamo.
sem enxergar. Sim. Só pela assinatura e pelo barulho que ele vai fazendo no microrregistro. Ah, saímos do tálamo, estamos entrando no subtalâmico. E você tem uma assinatura desse microrregistro. E aí você confirma que você está lá e você coloca o eletrodo. Coloca dos dois lados, paciente acordado. E na hora você já vê resultado. Porque você faz os testes, na hora o próprio eletrodo ele lesiona um pouco da área e você já tem um efeito insercional. Quando acaba essa parte que você achou certo, você tira o paciente e leva para a tomografia. Faz a tomografia e funde de novo com a ressonância para ver se você acertou. Porque é uma precisão milimétrica, né? Então, assim, em cima do alvo, ótimo. 1 milímetro do alvo, ok. 2 milímetros já vai apanhar para programar. E 3 milímetros tem que reposicionar. E se você for pensar no cérebro em cima e 3 milímetros embaixo, então é uma diferença tipo meio, 0,30 de grau, vai dar diferença lá embaixo. Né? Confirmou a posição, a gente passa os fios, anestesia geral ao paciente, passa os fios debaixo da pele e conecta esses fios ao microchip aqui que a gente coloca embaixo da pele. Esse microchip, ele se conecta ou através de um transponder ou através de Bluetooth. Então o paciente chega no consultório, eu pego o tablet da empresa, conecto com o cara por Bluetooth e vou fazendo a programação dele. Né? Então, você controla o cara, né, através de um tablet Bluetooth. E ele é uma bateria que fica renovável? Ele tem duas formas de você fazer isso. Você tem um com uma bateria recarregável, e aí mais ou menos uma vez por semana o paciente fica, entre aspas, ligado na tomada por 1h30 em torno. Esse gerador, ele dura em torno de 15 a 20 anos, tá? E existe o não recarregável, que daí ele é um pouco maior, mas dura na média de 3 a 5 anos. Eu só coloco o não recarregável. Por 2 motivos, né? Se o cara tem que carregar, se ele viajar, qualquer coisa, pode dar problema, pode perder, pode estragar. E esses carregadores são muito caros. E a segunda coisa, que não é vantagem para você ter dentro um chip que dura 20 anos. Há 20 anos atrás, nem tinha celular. Então, se você tem alguma coisa que você não vai poder trocar por 15, 20 anos, porque o custo é muito alto, você vai ter que ficar com aquele celular 15, 20 anos. Imagina você comprar um celular hoje e ter que ficar 15, 20 anos com ele. Já ficou obsoleto. Totalmente. Então, eu gosto do não recarregar, porque a cada 3 a 5 anos o cara ganha uma tecnologia nova. E a tecnologia a cada 3 a 5 anos vai avançando. Então, ele vai ter possibilidades de outros tipos de programação, de outros tipos de estratégia que antes ele não teria. Não teria. Por exemplo, então essa tecnologia bem já em consolidação no Parkinson, e eu vejo que muitas pessoas confundem ainda esses tremores, por exemplo, com aquele chamado tremor essencial. Exatamente. Qual que é a diferença, Pablo? Ela é sutil, né? Na clínica, você precisa ter muita experiência para você perceber. Então, na teoria, o tremor essencial é um tremor de intenção. Então, você vai pegar a xícara, você está tendo intenção de movimento. O tremor piora. Na doença de Parkinson, o principal tremor ele é de repouso, mas ele também tem tremor de intenção. Aí a gente tem que ficar uma coisa meio em cima do muro. Uai, né? Os dois têm um pouco de tremor de intenção, o tremor de repouso, até do tremor essencial, às vezes tem um tremorzinho de repouso, sabe? Muito leve. E aí você usa outras estratégias. Por exemplo, no Parkinson, o álcool, ele não melhora o tremor. Praticamente não melhora. No tremor essencial, se você tomar uma cachaçinha, ele regula lenta. O paciente diminui bastante o tremor. No Parkinson, estar ansioso piora o tremor, mas não tanto quanto piora no tremor essencial. Só que daí você tem que caçar outras coisas, né? O tremor no Parkinson, existe um sintoma que é obrigatório, que não é o tremor, que é a lentidão dos movimentos. Então, todos os pacientes com Parkinson, eles têm que ter lentidão dos movimentos. E aí eles podem ter rigidez ou tremor. E uma mistura dos dois. Então, a gente tem o fenótipo rígido, acinético, e o fenótipo tremulante. Então, o tremor é o que todo mundo conhece do Parkinson, não é o principal sintoma dele. Então, a gente faz alguns testes. No tremor essencial, ele não tem a bradicinesia. Né? A gente prefere o teste aqui, é o teste mais sensível que tem. O cara com Parkinson, ele não consegue ficar fazendo esse movimento. Ele vai diminuindo,
vai ficando pequenininho e ele Aham. começa a ter erros nos movimentos. No tremor essencial ele não tem isso aí, Aham. né? Outra coisa, no tremor essencial geralmente é simétrico o tremor, ou muito próximo de simétrico. Na doença de Parkinson é bem assimétrico. O paciente percebe, ó, eu tremo só a mão direita. No tremor essencial, geralmente, mesmo no começo, ele vai tremer as duas mãos. Tudo isso é bem interessante porque mostra que a medicina ainda, né? A gente tem que valorizar muito O clínica. a clínica, a história, o É. exame físico, né? É. Isso é importante o médico parar para poder escutar Exato. e pegar no paciente, examinar É. e não ficar só aguardando Não, uma não ressonância. tem como. Na verdade, nos distúrbios de movimento e nas doenças neurológicas, o exame de imagem é fundamental, na maioria das vezes, para você excluir causas graves. Por exemplo, no Parkinson, eu peço ressonância para todo mundo. Por quê? Porque eu estou procurando um tumor cerebral, uma hidrocefalia, que pode causar sintoma de Parkinson. Mas ele não dá o diagnóstico. Não existem exames que dão o diagnóstico. Existem alguns exames que tentam diferenciar, por exemplo, o tremor essencial da doença de Parkinson. Beleza. Só tinha num lugar no Brasil um radiofármaco que se fazia, que era lá no Sírio-Libanês. Eles tinham esse radiofármaco. Esse radiofármaco é tão caro que quando acabou a primeira estoque que eles compraram, eles não compraram mais. Porque não faz muito sentido. Sim. Porque no começo da doença de Parkinson, ela pode se confundir com tremor essencial, mas o que vai mudar? Sim. As duas não têm cura? Aham. Não vai mudar nada. Vai tratar mais sintomas, Você vai né? tratar sintomas, né? Então, essa diferença é sutil, né? É difícil a pessoa em casa diferenciar. Mas geralmente também o tremor essencial, a pessoa tem desde a adolescência, Sim. né? Tem um pouquinho de tremor quando fica nervoso, vai fazer alguma coisa, fica tremendo. Isso é uma coisa indicativa que lá na frente ele vai ter uma piora de tremor essencial, né? Mas o cara não tem Parkinson com 14 anos de idade, Entendi. 15 anos, né? Então você vai conseguir diferenciar, tem uma história familiar associada. Muito bom. Pablo, tem uma pergunta da Nancy Almeida aqui, pedindo para nós falarmos um pouco sobre epilepsia. Legal. A epilepsia é o seguinte, o cérebro ele se comunica entre ele através de impulso elétrico. É igual a um computador. Passa ou não passa corrente. Então, não, assim, claro, ele tem outras formas, mas a grosso modo é um estímulo elétrico que ou passa ou não passa corrente. As células, elas têm um limiar mínimo para passar ou não corrente. A melhor maneira de tu imaginar isso é em relação à dor. Então, tu pega uma agulha, tu começa a encostar na tua mão, não tem dor, porque tu está fazendo pouca pressão. Quando você aperta muito, por exemplo, sua mão, você atingiu um limiar que dispara a dor. Então, se você apertar sua mão, encostar não dói. Apertou muito, doeu. Então, existe um limiar mínimo do estímulo para avisar o disparo. Nas pessoas que têm epilepsia, uma população de células do cérebro está mais sensível. Então, o limiar de disparo delas é menor. A mesma coisa que só de eu encostar na mão me dá dor. Então, ela está prejudicada. Sim. Qualquer estímulo faz ela funcionar. E ela funciona através de recrutamento. Então, a gente tem lá uma população de células que tem um problema e elas, por algum motivo, começam a disparar sozinhas. E elas disparam de forma rítmica. E aí elas começam a disparar. E isso é igual um fenômeno de estourar boiada, um fenômeno de rebanho numa manifestação. A hora que um começa, os outros começam a tomar corpo. e começa a recrutar as células na volta e elas, tá disparando, eu vou disparar também. E aí isso explica primeiro a crise parcial, né? Por exemplo, se começa no giro motor do lado direito, aquela população de células começa a disparar, começa a tremer uma mão, depois começa a tremer o braço que está recrutando e logo vira uma crise generalizada. A crise convulsiva, então, é como se fosse, eu explico para meus pacientes, que é um carro desgovernado. Um carro desgovernado que alguém botou uma pedra no acelerador. Quando é que para esse carro? Quando acaba a gasolina. Então, a pessoa fica tendo crise convulsiva até que acabe a gasolina no cérebro. Quando acaba a gasolina do cérebro, o paciente para de convulsionar e fica desmaiado. Certo? Sim. Porque acabou a energia, uai. Tá respirando, mas acabou a energia do cérebro. Você fica dormindo. Quanto tempo fica dormindo? Até que se produz energia de novo. Tem que ver quanto que ele tinha de glicose, de estoque, né?
E a gente chama isso de quadro pós-ictal. E esse pós-ictal é fundamental para a gente diferenciar uma crise convulsiva de uma crise conversiva, de quem está simulando ou não. Então, por exemplo, quando eu chego na emergência, teve uma crise convulsiva, você começa a perguntar, mas quanto tempo ficou dormindo depois da crise? Não, ela já acordou. Bom, não é crise convulsiva. Porque tem que pensar como é que funciona. Não houve a exaustão. Não tem como. Porque acabou a gasolina. O cérebro tem que chegar a gasolina no cérebro. Se acabou a crise e a pessoa acordou, não é crise convulsiva, a não ser se fosse uma crise parcial. Né? Mas a crise que é o que mais comum, e quando vai simular, que treme, vira o olho para cima. O virar o olho para cima é outra coisa. Durante a crise convulsiva, o olho não vira para cima. Se virou o olhinho para cima, dificilmente é crise convulsiva. Então, a causa dessa população de células disparar sozinha, a gente divide em 2 grandes grupos. Um problema de canal, que ele nasce com a pessoa. Então é aquela criança que tem crise de ausência, que tem crise convulsiva na infância. Ela tem um problema genético na membrana das células e ela vai ter crise convulsiva provavelmente pro resto da vida. Porque é um problema genético. Sim. Né? E existem causas adquiridas, por exemplo, um tumor cerebral, um acidente, um AVC, um acidente. Então tu vai ter um problema numa população de células que elas vão desencadear esse recrutamento do cérebro inteiro. Né? E o que é interessante, que as pessoas, eu explico muito, muito enfático para meus pacientes, é que cada vez que você tem uma crise, a probabilidade de você ter a próxima é muito grande. Muito grande. Então você observa esse padrão nos pacientes. Então eles começam às vezes com uma crise parcial e daqui a pouco generaliza secundário. No segundo momento ele nem tem a parcial, ele já começa generalizada. E isso vai aumentando cada vez mais. E quanto mais crises você tem, maior é a dose da medicação e mais difícil você tratar. Na neurocirurgia funcional, a gente não trata os pacientes com a crise convulsiva simples. A gente trata os pacientes que deixaram de tratar ou que têm grandes problemas que levam a uma crise convulsiva refratária. E aí a gente tem várias maneiras de resolver isso na neurocirurgia funcional, né? A gente tem o estimulador do nervo vago, a gente tem DBS, a gente tem como tirar aquela parte do cérebro que estava convulsionando, dependendo da parte que for. Então a gente tem várias maneiras de tratar. O que eu gosto de dizer para o paciente é, olha, tu tem um problema, tu tem uma crise convulsiva, e hoje dificilmente a gente não vai conseguir tratar ela. A gente vai dar medicação, se não melhorar a gente aumenta a dose, troca a medicação, associa a medicação, e se tudo isso não funcionar, a gente evolui para a parte cirúrgica. Então, hoje, a crise convulsiva são muito poucos os casos que a gente não resolve. Muito pouco. Isso é boa notícia. Porque antigamente, assim, teve crise, fica tendo crise, né? E assim, as crises que são mais difíceis de tratar não é o paciente, né? Tratar o paciente. Não é o tipo de crise, mas o paciente mais difícil de tratar é o paciente adulto. É o cara que tá dirigindo e do nada tem uns apagões. Aí ele tá andando de moto, tem um apagão. E às vezes não cai, mas assim, tem um apagão. E aí você vai lá e diagnostica um tipo de crise chamada epilepsia do lobo temporal, que é um tipo de epilepsia difícil de diagnosticar. São poucos os centros que conseguem pegar essa crise convulsiva, porque tem que ter um vídeo eletroencefalograma de 24 horas com eletrodo esfenoidal. É difícil. E eu tenho pacientes, então assim, tu tem uma crise de lobo temporal, começa a tratar, não acredita muito, faz um eletroencefalograma simples, vem normal, aí troca de médico, tu não tem nada. E aí tu tem lá e não trata, né? Então, o mais difícil de tratar é o paciente adulto, assim, que não entende direito, não aceita. Aí vai na vizinha quase médica, a vizinha quase médica diz que é pelo estresse, que tem um pastor, não sei das quantas, que pode curar com certeza. Não tô criticando religião, né? Tu vai lá, faz o que tu quiser, mas continua tomando remédio, entende? E essa é a epilepsia. Então a epilepsia essa fisiopatologia, ela é mais ou menos simples. O que eu vejo maior dificuldade das famílias em casa é diferenciar a crise convulsiva da conversiva. Porque o próprio paciente com crise convulsiva, dependendo da idade dele, ele começa a ter um ganho secundário. Quando ele tem a crise, ele ganha o sorvete, ganha carinho, ganha um monte de coisa, todo mundo fica em cima dele, né?
cria-se um troço em cima e ele tem um ganho secundário. Aí daqui a pouco assim, eu quero ganhar um carrinho de controle remoto. Não, convulsiona. Ele teve estresse, estressou e convulsionou. Aí a família começa assim, não pode estressar ele, porque senão ele tem crise convulsiva. E aí esse paciente começa a ver um ganho secundário, e aí que mora o problema. Só que aí, meus pacientes, eu ensino a família. Eu te ensinei o que é uma crise convulsiva, não te ensinei? É o carro desgovernado com o acelerador lá no fundo. Só para quando acabar a energia. Eu não falo isso na frente do paciente, óbvio, né? Quando ele tiver a crise, se ele acordar direto, não foi crise convulsiva. Se ele virar o olhinho, não foi crise convulsiva. Né? Agora, se ele tiver uma crise verdadeira, que ele faz um pós-ictal, às vezes faz xixi na calça, beleza. Sim. Uma crise verdadeira. É importante conscientizar a família. É isso aí. Para melhorar o estresse que já é grande deles, né? Deixa eu te fazer outra pergunta do Lucas França. É verdade que o uso de cannabis no tratamento do Parkinson está indicado? Então, está indicado, tá? A gente tem... eu vejo alguns problemas com o cannabis hoje, tá? Hoje. Primeiro porque por ser cannabis e tem toda aquela coisa midiática da maconha, os pacientes pensam só no cannabis. Então, o paciente com doença de Parkinson, que tem um pouquinho mais de orientação, chega no consultório e pergunta, mas e o cannabis? Eu quero cannabis. O problema é que o cannabis, primeiro, é possível acesso no Brasil? É possível, mas através de importação. Então não é tão simples assim. Tu não pode ir na farmácia, comprar o cannabis e sair usando. E segundo que hoje, o que a gente vê de resultado dos pacientes com cannabis é que ele dura igual às outras medicações de Parkinson por um tempo. Funciona bem. Mas ele é uma arma que você tem algumas balas que ele vai durar algum tempo. Então assim... Se você gastar muito cedo essas balas, lá na frente você não tem elas. E pro começo da doença de Parkinson, a gente tem outras medicações que já estão consolidadas, que já tem estudos, a gente sabe que funciona. Então, assim, hoje eu não tenho nenhum paciente que eu dou cannabis. Qual paciente que eu separo para dar cannabis? É o paciente que é idoso, que você não tem opção cirúrgica, nem de colocar DBS, nem uma ablação, porque assim, o paciente tem... DPOC, tem todo um monte de problema, não tem como botar um gerador dele de DBS, que a cirurgia é muito longa, é muito risco. A gente vai lá e faz uma ablação, igual se fazia na década de 60. Funciona? Funcionava lá e continua funcionando. Então a gente separa o cannabis para o cara idoso que não tem condições cirúrgicas nenhuma e que está com sintomas refratários da doença de Parkinson. Isso tu estreita muito o tratamento dos pacientes. E aí... o que eu vi dos pacientes, que não fui que prescrevi, mas eu vi o tempo que durou, foi em torno de 2 anos. Então o cara tomou 2 anos, achou ótimo, depois começou a passar o efeito. Então eu explico para meus pacientes, funciona, mas vamos guardar essa arma lá para frente, a hora que nós não conseguimos usar. E aí o problema maior é que o cannabis, como tem, né, novamente, uma coisa midiática... Todo mundo quer falar na internet, todo mundo quer falar na televisão que está usando cannabis, que maconha é bom, né? Mas existe este problema, né? Aí até uns anos atrás tinha um vídeo do cara que estava com sintomático de Parkinson, né? Estava em off-med, né? Fora da medicação, fumou uma maconha e parou de tremer. Sim, real, funciona, mas a gente tem que ver o tempo, porque é uma arma que não dura pro resto da vida. Perfeito, muito boa explicação mesmo. E olha, uma outra aqui, Pablo. Tem como prevenir o Parkinson ou saber se eu tenho tendência? Não tem como. Na verdade, assim, se você tem uma história familiar de alguém com doença de Parkinson, em alguns casos de que a genética está alterada, ela pode passar para o familiar, tá? Mas se tu for ver os estudos, em torno de 20%. Então é a minoria que veio, meu pai teve, eu vou ter, tá? Então tu não tem hoje como prever a disposição genética. Prevenir a doença de Parkinson. Então, assim, isso é um assunto que está sendo muito tentativa de estudar. Então, como eu estava dizendo, estão tentando associar agrotóxico, estão tentando associar o consumo de leite. Então, assim, o que nós temos hoje de evidência científica, mas que, novamente, são coisas alimentares e é difícil de você comprovar com certeza que não teve um viés, né? Não teve um erro do estudo. Por exemplo, o café preto, ele tem evidência científica que diminui a chance de você desenvolver doença de Parkinson.
o cigarro está associado à proteção contra a doença de Parkinson e não em anteceder a doença de Parkinson. Só que daí a gente começa a pensar se não tem um fator confusional. Pô, será que o cara não desenvolveu o Parkinson porque ele não morreu antes? Entende? Sim, sim. Então não é tão simples de você comprovar coisas que protegem a doença de Parkinson. A gente sabe coisas gerais, que é o chover no molhado, é o clichê que todo mundo fala, né? Que eu falo para meus pacientes, olha, se você dormir bem, e por que dormir bem? Porque se você tem 8 horas de um sono reparador, que é um sono de boa qualidade, com o tempo certo das 4 fases de sono, e eu explico isso para meus pacientes, você tem um sono reparador, na teoria, você pode ajudar a prevenir a doença de Parkinson, né? Ou a retardar o desenvolvimento, ou o desenvolvimento ser mais lento, né? Porque assim, o que faz a população de células morrerem? Existe um acúmulo de uma proteína, tá? A alfa-sinucleína no exterior das células. Então, esse acúmulo dessa proteína causa uma inflamação na região e mata essas células. Então, de novo, na teoria, se você tomasse anti-inflamatórios, existia um estudo que saiu em 2006, 2007, que os caras estavam tentando associar o uso de ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, na prevenção da doença de Parkinson. Uai, a doença de Parkinson não é uma inflamação que mata a célula? Vamos dar anti-inflamatório e vamos ver o que acontece. Será que a gente consegue associar um AS 300 miligramas por dia? Então, se tenta isso, né? Tu comprovar, mas nada assim que você pode... Não, se você fizer isso, se você tem predisposição, você não vai ter. Isso hoje ainda não existe, mas é o que a maioria dos estudos está se dedicando. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Ó. Você percebe qual o estado psicológico do paciente diagnosticado? A pessoa fica muito abalada ou desmotivada com a vida? Com certeza, porque assim, existem 2 fatores e eu explico isso muito bem para as famílias, tá? A dopamina, novamente, ela não tem só função motora, ela tem função de humor e de memória, tá? A dopamina é uma endorfina. A dopamina é o mesmo hormônio, o mesmo neurotransmissor do uso da cocaína. Ele joga um monte de dopamina. Então, é um tipo de neurotransmissão da felicidade. Certo? Entendi. No uso de Ritalina, de Venvance, também existe uma descarga de dopamina, glutamato. Então, é uma endorfina. O paciente, só pelo fato de ter doença de Parkinson, ele vai ter um menor pool dessa endorfina. Então, ele naturalmente vai ser depressivo e vai ter problemas de memória. Tá? E aí tem o segundo fator. Tu descobriu que tem doença de Parkinson, pessoal, agora lascou, né? Então, os pacientes, a grande maioria, a gente tem que entrar com algum antidepressivo. E aí a gente tem alguns antidepressivos que servem tanto para tratar os sintomas motores quanto a depressão, que são os inibidores da monoaminoxidase, que eles aumentam o pool de dopamina, que é uma endorfina, e aumentam a felicidade do cara. Só que ao mesmo tempo eles também melhoram um pouco os sintomas de Parkinson, porque eles também aumentam a dopamina, que é o que está faltando. Que aí é o Azilect, a Selegilina, a Safinamida, que é o que saiu agora, que são medicações que tratam as duas coisas dentro de Parkinson. Também a gente tem os agonistas dopaminérgicos, por exemplo, o Pramipexol, que também melhora um pouco do humor. Mas sim, os pacientes com doença de Parkinson têm. O que tem que diferenciar é que na doença de Parkinson, apesar de você ter um pouquinho de problema de memória e de humor, você não tem confusão mental, você não tem quedas precoces, você não tem alteração de comportamento. Então, assim, quando começou a se ver que no Parkinson não tinha isso, e pareciam pacientes com sintomas de doença de Parkinson, mas que tinha isso, eles criaram a nomenclatura um pouco diferente. Então, o paciente que chega no teu consultório, que ele tem rigidez, lentidão e tremor, ele tem um parkinsonismo. Ele tem um conjunto de sinais e sintomas que são iguais à doença de Parkinson. Esse parkinsonismo, ele é causado por doença de Parkinson? Não sei. Então, eu também explico para meus pacientes, você tem um parkinsonismo. Se é no começo, eu não tenho como saber se é Parkinson, se é paralisia supranuclear progressiva, se é uma demência por corpúsculos de Levy, que são doenças com nome estranho, que a gente acha que é rara, mas não é. Por exemplo, eu tenho 3 pacientes no meu consultório que eles eram diagnosticados com Parkinson, foram encaminhados para mim me avaliar a cirurgia, mas na verdade eles tinham uma outra doença. Né? Então, assim, a pergunta dela é bem pertinente e acontece. Sim. E aí, falando, vou aproveitar um ganchinho que você falou sobre demência, e porque uma incidência de doença
bastante frequente é o Alzheimer, né? Isso é muito frequente no consultório, a dúvida. Então, assim, a doença de Alzheimer, na verdade, a gente deveria chamar de demência de Alzheimer. Então, é um quadro demencial. O quadro demencial, ele, por definição, é perda de uma função executiva. Então, por exemplo, você conseguir fazer um bolo é uma função executiva. Você perdeu essa capacidade, se torna um quadro demencial. Você era capaz de fazer uma conta de matemática e era uma função executiva. Você está executando uma função. Você perdeu aquilo ali, é um quadro demencial. Então, na demência de Alzheimer, o paciente, além da perda de memória, ele tem que ter perda de função executiva para você bater o martelo. Então, eu costumo dizer para os pacientes, eu costumo perguntar, assim, enquanto eles estão me contando a história, se o familiar, o vozinho, está conseguindo ir no mercado. E por que o conseguiu no mercado, que é uma coisa muito interessante se for pensar. Qual é a primeira coisa que se aprende quando é criança? Teu pai te dá uns 10 reais e fala, vai no mercado e compra um saco de farinha e traz o troco. Então você, às vezes, com 4, 5 anos, se aprende a comprar pão e trazer o troco. Sim. Então essa continha de dinheiro é uma das primeiras coisas cognitivas que você aprende. E é uma coisa extremamente sensível se tu for pensar, porque assim, você fazer conta de mais, de menos, principalmente a conta de menos, te exige um pouco de raciocínio e tal. O paciente com Alzheimer, em geral, uma das primeiras coisas que começa a aparecer é problema com dinheiro. Ele vai no mercado e os caras logram no troco. Ele perde dinheiro, guarda o dinheiro num lugar e perde. Então, é a perda da função executiva. Fisiologicamente, o que acontece? A gente tem 2 tipos de memória, e eu sempre explico para meus pacientes isso. A gente tem uma memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, e a hora que você dorme, essa memória de curto prazo se transforma em memória de longo prazo. Então, assim, imagina um carrinho de mão, eu explico exatamente isso. Imagina um carrinho de mão que é onde tem essa memória de curto prazo. Você acorda de manhã cedo, pega esse carrinho de mão e sai jogando nesse carrinho de mão memórias, informações que tu viu na escola, o boleto que você pagou, alguma informação que teu funcionário deu, uma coisa que teu chefe falou, você vai guardando ali, certo? A hora que você chega de noite, o teu cérebro, durante uma das fases do sono, né, que é a fase de sono REM, na hora que você sonha, ele olha aquele carrinho de mão e fala, bom, isso aqui vamos jogar no lixo, isso aqui vamos armazenar no córtex cerebral. E vai fazendo este movimento, vai salvando. E isso você precisa de tempo, né? No sono. Então o sono tem que ser de uma eficiência muito grande por um tempo correto. Porque aquele carrinho de mão não é assim, né? Ele tem que escolher, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Exato. No paciente com Alzheimer, o paciente ele perde a capacidade de armazenar essas memórias de curto prazo. Então, quando o paciente está com Alzheimer mais ou menos avançado, eu vou conversando com o cara no consultório, vou falando, você tem Alzheimer, e tá a família, meu Deus, doutor, não fala isso para ele, não, pode ficar tranquilo que amanhã ele não lembra mais nada. Você vai sair daqui, amanhã ele não vai lembrar que veio aqui, não vai lembrar do meu nome, não vai lembrar de nada, sabe? E isso é interessante porque a dúvida das pessoas é essa. Tenho perda de memória, tenho Alzheimer. Aí os caras vêm no consultório, tô com perda de memória, tô com Alzheimer. Não. E aí você puxa esse gancho do sono. Então assim, você tem perda de função executiva? Você está indo no mercado? Não, tô conseguindo ir no mercado, tô conseguindo fazer minhas coisas. Bom, então você não tem um quadro demencial. Se você não tem um quadro demencial, você não tem Alzheimer. Aí vamos investigar a perda de memória. E a principal causa é alterações no sono. Então, eu explico a fase 1, 2, 3 e 4. Então, assim, a gente tem 4 fases no sono. Então, a 1, 2 e a 3, que tu tá descendo uma escada de funcionamento cerebral, ela serve para produção de energia, ela serve para o cérebro fazer algumas reparações em algumas células, e tu vai descendo essa escada. Quando tu chega no final da fase 3, tu sobe para a fase 4, que é a hora que tu sonha. Esse ciclo dura em torno de 105 minutos, certo? E esses 105 minutos, eles têm que ser repetidos por no mínimo 5 vezes. Que daí, se tu for fazer o cálculo, dá mais ou menos 8 horas de sono. Então, assim, no começo é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A partir do terceiro ciclo de sono REM, mais ou menos, tu não vai mais pro sono 3. Tu é 1, 2, REM, 1, 2, REM. E aí aquilo, como é que você sabe disso? Você não sonha mais no final da noite?
Não parece que você sonha quando você está quase acordando? É. Porque a hora que teu cérebro descansou, produziu energia, e ele pensa, bom, agora posso fazer sono REM um atrás do outro para memorizar, pegar aquele carrinho de mão e limpar. As pessoas que têm doenças, por exemplo, a apneia do sono, que é muito prevalente porque a população está muito obesa, elas não conseguem chegar no sono REM. Chegam muito pouco. Então, assim, quanto tempo você sonha? Nossa, doutor, faz mais de ano que eu não sonho. Que eu não sei o que é sonhar. Ou seja, tu não tá sonhando, tá me dando sono REM? Não tá chegando lá. Não tá chegando lá. E aí, assim, existe um exame que nós estávamos conversando da polissonografia. Na polissonografia, com o eletroencefalograma, a gente consegue saber, pelo eletroencefalograma, quanto tempo e em cada fase do sono, quanto tempo você ficou. Então a gente sabe, olha, você teve tantas horas, né, pela uma estatística de sono REM. Isso está ao normal. Seu sono está efetivo. Se eu não estou chegando nisso, através de outros parâmetros, por exemplo, o oxímetro, ele consegue descobrir por que tu não chegou lá. E aí você tem uma coisa que chama de índice de despertares, né? Então, quantas vezes o seu cérebro acorda de noite que você não acorda? A gente tem um índice de despertares normal, que até o teu cérebro dá mini acordadas, sem você acordar, até 10 vezes por hora. Só que tem pacientes que eu já tive a polissonografia, que a paciente acordava 357 vezes numa noite. Então o cérebro dela acordava, faz ideia que é isso? 357 vezes numa noite. Imagina Então a cada 3, 4 minutos o cérebro dela acordava. E não chegava no sono REM, não conseguia. Então começa-se um quadro quase que demencial. Entendi. E aí é a principal diagnóstico diferencial. Então a maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles não têm Alzheimer. Eles têm um quadro de perda de memória e a grande maioria das vezes é por causa de um sono. Aí você faz uma polissonografia e isso é fantástico. Você faz a polissono, identifica a causa, a maioria das vezes a apneia obstrutiva do sono, tu manda o paciente tratar. Ele vai no torrino, faz uma cirurgia, desfio de septo, de alguma coisa e resolve. Ou não resolveu, vamos botar um CPAP no cara. E ele dorme bem, e aí você repete a polissonografia depois disso e a polissonografia vem normal. Em 3 meses, esse paciente, no máximo 3 meses, esse paciente volta ao normal. Eu tenho familiares que tinham isso. E que botaram o CPAP, tu faz a polissonografia e melhoraram. Melhora memória, depressão, ganho de peso, quadro de estresse. Simplesmente por você mudar um ponto. Só que dentro da parte cardiológica, é o que eu explico para os pacientes. Pensa comigo, tem um vozinho que morre enquanto está dormindo, infartou enquanto dormia. Mas o cara passava o dia inteiro capinando, fazendo um monte de coisa. Pô, ele tá fazendo exercício, o coração tá batendo mais rápido e o cara não morreu. A hora que o cara tá dormindo, o cara morreu. Por que isso? Na apneia obstrutiva do sono, muitas vezes a tua saturação cai a 80, 70. Agora pensa comigo. Imagina a descarga de adrenalina e de cortisol que o cara não tem, porque ele está se afogando, o cérebro não acorda. Mas o cérebro, você não acorda, o cérebro acorda e ele te faz voltar a respirar, né? Então imagina quantas vezes à noite existe uma descarga tão grande de cortisol e adrenalina que faz o cara infartar durante a noite. Então a polissonografia, eu explico, olha, tu vai ter mais benefício para a tua parte cardiológica do que para a parte neurológica. Né? Porque às vezes o cara vai infartar enquanto está dormindo, por causa de um problema de apneia obstrutiva do sono. E assim, a gente muitas vezes não... Quem geralmente reclama, eu não sei se a incidência é maior nos homens disso aí, mas geralmente, é maior nos homens. Né? É maior. Eu vejo que a mulher reclama. E aí o marido, ele acha que é uma brincadeira, ele leva isso meio na esportiva, mas na verdade tem todas as implicações. Geralmente o homem é mais gordo e a bebida alcoólica piora a qualidade do sono. Então, tem pacientes que bebem e roncam. E não bebe, não ronca. É aquela coisa que o cara bebeu durante o dia, no churrasco no final de semana, acorda segunda-feira. Não é bem de ressaca, mas parece que não dormiu à noite, que não descansou, tá morto. Sim. Então parte da ressaca, na verdade, é que tu ficou fazendo apneia durante o sono. E tu não, você dormiu, o olho fechou, o corpo ficou parado, mas o teu cérebro não descansou. Perfeito. Pablo, uma outra queixa que eu acho que é bem preponderante aí no seu consultório são as dores de cabeça, as enxaquecas que você falei. Como é que é isso aí? Isso é fantástico, né? Então, assim, as dores são o principal sintoma mundial hoje, tá?
E o paciente ele acaba tendo que aprender a conviver com algumas dores. Aí, o que eu explico para meus pacientes assim? O que é uma dor? Por que a dor foi, entre aspas, inventada? Ela foi inventada por um mecanismo de defesa do corpo a lesões teciduais. Então, assim, bateu o martelo no dedo, ele te avisa. Ó, se tu bater o martelo no dedo, tu vai fazer lesão tecidual. E ele te causa uma experiência desagradável que é a dor para tu aprender que não é para fazer aquilo. Se você bota a mão no fogo, como é que ele te avisa que vai ter lesão tecidual? Através da dor. Então, a dor aguda, ela é uma dor que ela é útil. Porque ela te avisa que alguma coisa está errada. A gente chama isso de dor nociceptiva, que é uma dor por lesão tecidual. A gente tem a evolução da dor nociceptiva quando ela cronifica, tu fica muito tempo com dor, uma hérnia de disco que fica muito tempo comprimindo o nervo, ou quando você tem uma avulsão de plexo braquial, né? Você arranca os nervos, você não sente o braço. Você tem uma lesão do nervo que transmite informações de dor. Esse nervo machucado, ele fica disparando sozinho, ele fica em curto-circuito. Então você não tem lesão tecidual, mas você tem dor. E esse é o grande problema, que é a dor crônica, que 30% da população mundial tem. Então ela não tem dor porque está machucado. Ele tem dor porque o nervo está machucado e ele tem dor por conta própria. Então, assim, tanto as dores em geral, dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, dor da fibro, isso, né? Ele tem um caráter de dor não nociceptiva. Tu não tem lesão tecidual. Então, essa dor ela não serve para nada. Não serve para quê? Não tá te avisando, não tá tendo lesão tecidual. Ela tá doendo por doer. E isso que é o grande problema. Porque causa um sofrimento sem ter lesão tecidual. Então, chega o paciente lá no consultório, porque eu tenho dor nas costas, eu tenho dor nas costas. E você olha a ressonância, não tem nada demais. E o paciente não entende isso, né? Aí nós temos então a dor nociceptiva, que é a dor de lesão tecidual, nós temos a dor neuropática, que é a dor no nervo. E a gente tem outros tipos de dor, que são as dores nociplásticas, que não tem nem lesão do nervo e nem lesão tecidual, que são as piores de tratar. E as principais representantes é a enxaqueca e a fibromialgia. A enxaqueca é uma das queixas mais comuns que a gente tem no consultório. A enxaqueca, hoje, ela está muito bem estudada e nos últimos 4, 5 anos houve muito avanço no estudo da enxaqueca. O que é enxaqueca? Então, eu desenho isso para o meu paciente, eu gasto 1 hora com o paciente com enxaqueca na primeira consulta por isso, eu desenho isso para ele. A gente tem um sensor no cérebro chamado núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Né? Ele é um sensor, ele identifica coisas alteradas no corpo. Em algumas pessoas ele nasceu com esse sensor mais sensível, certo? E o que significa esse sensor mais sensível? Que mesma coisa de apertar a mão, né? Estímulos menos nocivos, ele entende como se fosse nocivo. Geralmente isso, a enxaqueca, ela é mais comum em mulheres. Um dos motivos é que isso é muito passado de mãe para filha, tá? E... Pode ver. Então, esse paciente ele tem um sensor muito mais sensível e qualquer coisa diz que está errada. Então, por exemplo, a mulher no ciclo menstrual. Isso é o normal, não tem nada de errado. Só que pela variação hormonal, aquele sensor identifica que está alguma coisa alterada. Ele vai avisar isso como? Através de dor. Tá? Aí ele libera uma informação para o núcleo do nervo trigêmeo, e o nervo trigêmeo, através de uma outra cascata de informações, ele libera um hormônio, um peptídeo chamado CGRP. O CGRP ele é um vasodilatador potente do sistema nervoso central. Então, o nervo trigêmeo avisa, olha, alguma coisa está acontecendo. Esse CGRP faz isso nas artérias. Ele abre de uma vez a artéria. Quando ele abre de uma vez, ele causa uma inflamação. E o corpo interpreta assim, olha, abriu de uma vez a artéria. A fulana está fazendo alguma coisa errada que está fazendo as artérias abrir de uma vez. Vamos avisar o cérebro que vai romper alguma coisa aqui, ó, tem que parar o que ela está fazendo. E ele avisa através de dor. Como é que se descobriu que o CGRP agora, né? O CGRP tinha função nisso?
Porque pegou pacientes com enxaqueca sem dor, mediu o CGRP. Paciente desenvolveu a dor, dose CGRP lá nas alturas. Aham. Tratou, passou a dor, CGRP lá embaixo. Então, se viu um nexo causal. Aham. Aí foram fazer um teste. Vamos tentar bloquear esse CGRP, ver se funciona. E funcionava. Uhum. Então, quando a gente vai fazer o tratamento da enxaqueca, a gente tem que pensar nessa cascata. E eu explico isso para o paciente porque cada uma dessas fases a gente pode agir. Aham. E depois que a artéria inflamou, desencadeia a dor e você trata a dor. Então, eu explico para o paciente, não faz sentido você tratar a dor. Você já sentiu a dor. Uhum. Você desencadeou toda essa cascata de problemas que ela não é tão fácil de você bloquear. Uhum. Então, por exemplo, o começo não é o sensor? Vamos tratar o sensor. Tem como trocar esse sensor? Não tem como trocar esse sensor. Como é que a gente trata esse sensor? Não está sensível? Vamos deixar menos sensível, Uhum. não é? E o que deixa menos sensível? Anticonvulsivante, que a gente comentou da epilepsia. Aham. Que ele faz aquele sensorzinho, né, o limiar de disparo, voltar lá para cima. Então, uma das principais maneiras de você tratar a enxaqueca é dar anticonvulsivante, que ele pega aquele sensor sensível e joga lá para cima. Bueno, saiu dali, vamos dizer que escapou daquilo ali. Qual é a segunda coisa que a gente pode mexer? O CGRP. E esse é o grande moda hoje da enxaqueca, é você tratar o CGRP. Então, o tratamento para o CGRP foi a única medicação, as únicas medicações inventadas para prevenção de enxaqueca. Todas as outras, por exemplo, o anticonvulsivante não foi inventado para isso. Ele é um anticonvulsivante. Ali na hora das artérias se abrir muito rápido, a gente pode dar o propanolol. Ele não foi inventado para isso. Inflamou a artéria, vamos dar um anti-inflamatório, que é o naproxeno. Ele não foi inventado para enxaqueca. Aham. Então, quando a gente vai falar de prevenção, o que está na moda hoje? Fui para os Estados Unidos, fui para Nova York e vou tratar enxaqueca. Eles vão agir no CGRP. Por quê? Porque é a única coisa que foi inventada especificamente para isso. A gente tem hoje, e é tão melhor isso, porque assim, se tu vai dar um anticonvulsivante, ele vai funcionar? Vai. Topiramato principalmente. O problema é que traz efeito colateral. Aham. Você não deixa só aquele sensor menos sensível, você deixa o cérebro inteiro menos sensível. Então tu vai ter sono, vai piorar o raciocínio, né? Tu vai ter dificuldade de memorização, porque tu dificultou todas as tuas células a funcionarem. Se você tomar um propanolol, ele funciona para enxaqueca? Muito bem. O problema é que você pode fazer pressão baixa, beta bloquear, você não pode fazer isso num paciente com asma, você vai dificultar o cara às vezes fazer um exercício, então tu traz um efeito colateral. Os bloqueadores do CGRP, eles praticamente não têm efeito colateral. É muito raro você ter um efeito e geralmente é uma elevação leve da pressão. Pode elevar a pressão muito em casos raros. Mas ele geralmente não tem efeito colateral. E a segunda grande vantagem, você faz uma injeção uma vez por mês na barriga. Na gordura, né? Pode ser em qualquer lugar. Então, uma vez por mês, você faz uma injeção e está resolvido o seu problema. Na teoria, né? Porque ele bloqueia o CGRP. Hoje, a gente tem 3 representantes, que é o Engality, o Ajov e o Pazurta. O Pazurta saiu do mercado por uma questão mercadológica no Brasil. E a gente tem essas outras duas. Tem um resultado excelente. Muito bom. Não é 100% dos pacientes que melhora. Às vezes tem que dobrar a dose, às vezes você tem que acabar colocando um anticonvulsivante e um propanolol, mas funciona muito bem. Né? Outra coisa que eu gosto de explicar para meus pacientes é que a enxaqueca hoje ela não é considerada uma dor, ela é considerada uma síndrome. É a síndrome enxaqueca. E a dor é um dos sintomas da enxaqueca. Então a gente tem que ter um pródromo, ou seja, são sintomas antes da dor. Às vezes pode ser náusea, enjoo, vômito, indisposição, irritabilidade, depressão. Tu tem um sintoma antes. Daí começa a dor, você tem o período de dor. E depois que você consegue passar a dor... só um segundinho. Pode atender. Oi. Alô? Oi. Sim. Tudo. Pode falar rapidinho. Tá, eu já tinha visto antes. Deixa ele em jejum. Tá? Porque ele não... Não precisa. Não precisa. Não precisa.
Aqui Sim, tá perdido. tá bem. Não, tudo bem. Tranquilo. Aí de tarde a gente vai fazer isso aí. Tá? Tchau. Desculpa. Então, no tratamento da enxaqueca, então você tem o pródromo, a dor e o pós-dromo, que é uma ressaca pós-dor. Uhum. E aí que eu falo para meus pacientes, você tem que fazer um cálculo do quanto a síndrome te irrita. Uhum. Porque a dor às vezes pode durar um dia, só que o pré Uhum. e o pós, eles contam um tempo. Então, assim, a média é de 2 a 3 dias. Aí pensa comigo. Se você tiver uma dor por semana, praticamente metade da semana você está com dor. Uhum. E você não trabalha, você não sai com a sua família, você não namora, você não faz uma comida, você não briga com seu filho, você não vai numa apresentação de escola, você não vai para um sítio, Sim. que você não tem como. Então, o paciente que tem uma dor por semana, metade do mês dele está perdido. E é uma dor por semana. Se tiver 2 crises. Cara, tu passa praticamente o mês inteiro em dor. E isso é o mais comum dos pacientes. Uhum. Porque tu faz o cálculo e depois, pô, realmente, eu tenho um dia de dor, mas às vezes um dia antes, um dia depois, eu tô imprestável, Uhum. né? Então a gente tem que fazer esse tratamento. Então a gente tem essas estratégias e a gente discute o custo-benefício. Por exemplo, o CGRP é o melhor? É. Só que ele tem um custo mais alto. Uhum. É em torno de R$ 1.000 por mês que você vai gastar com essa injeção. Mas aí você pensa, pô, não tem que tomar remédio todos os dias, eu praticamente não tenho efeito colateral, então quem tem condições eu prescrevo direto essa medicação. É uma escolha, a gente discute. Ah, mas tá errado dar topiramato? Não tá. Tá errado dar propranolol? Não tá. Aí isso é uma coisa que se discute com o paciente. Outra coisa que eu explico pro paciente é que hoje é provado cientificamente que a dor da enxaqueca, ela sempre vem com duas irmãs delas. A gente tem em torno de 45 tipos de dor de cabeça. E a gente tem duas irmãs dela que sempre vêm. A gente tem a dor tensional e a dor medicamentosa. Então, quando a gente fala em enxaqueca, a gente fala de 3 doenças, na verdade. A enxaqueca, que você vai tratar dessa maneira que a gente falou, só que você tem outras duas que você tem que tratar. E aí o que a gente mais vê nos pacientes é assim. Ele não tem todo dia a dor igual. Ele tem algumas vezes a crise de dor, que é característica da enxaqueca, que é hemicraniana, que é impulsação, sabe? Tem sim. isso aí. Só que tem vezes que ele não tem essa dor. Às vezes é uma dor aqui atrás, impressão, às vezes dá duas na cabeça. Então você vê que mudou o padrão, não é a mesma doença. Quando você vai tratar, você está tratando uma. Então assim, eu dou o Engalide para o paciente. Ele está tratando a enxaqueca. Só que se eu não tratar a dor tensional, ele continua tendo uma dor. Aí ele chega no consultório para ti e ele fala, não, doutor, eu melhorei um pouco, mas eu continuo tendo dor. Só que daí você vai, não, mas que dor você está tendo? Não, a enxaqueca passou. Você tem a dor tensional. Então quando eu vou tratar, a gente tem que tratar o paciente como um todo. E eu preciso tratar tanto a dor enxaqueca, a síndrome enxaqueca, como eu preciso tratar a síndrome tensional. E aí a síndrome tensional você trata de outra forma completamente diferente. Fisioterapia, Sim. academia, acupuntura, massagem, anti-inflamatório. Às vezes tem que fazer bloqueios localizados do supraescapular, do escapular, do occipital. Por quê? Porque não vai adiantar nada. E aí que entra o grande problema do paciente com dor. Ele tem duas coisas. Ele é depressivo, porque quem tem dor crônica é depressivo. E a segunda coisa é que ele é catastrofista. O que é catastrofismo? É o paciente que ele enxerga aquilo de uma maneira tão negativa que é quase catastrófica. E esse cara não vai melhorar. O paciente catastrofista, vamos dizer que ele tem uma enxaqueca dor de 10 em 10. Tá? Quando você tira a dor de 10 de 10 para 5 de 10, pô, você tirou pela metade. Esse 5 de 10 vira 10 para ele. Ele esquece que ele teve uma dor pior. E essa se torna a dor pior. E aí ele diz que não melhorou nada. Certo? Entendi. E aí o paciente é depressivo. Então o tratamento desses pacientes ele não é simples. Ele tem que ser bem completo. Então, por exemplo, quando você vai tratar uma enxaqueca, é muito comum em colegas que não são especialistas e tal, eles vão lá e dão um tratamento. E esse paciente às vezes melhora da enxaqueca, mas ele continua contra síndromes. O cara não resolveu o problema. Né? Sim, Então, assim, não é fácil de tratar, mas hoje, se você conhece bem a fisiopatologia, se você realmente estuda cefaleia, você vê que o tratamento ele só faz sentido se ele for tratado todas as síndromes. Senão o cara continua com dor e não resolve o problema. E essa aí eu acho que é uma das propostas lá da sua clínica, né? Então a gente abriu uma clínica especializada em dor, em Sinop, chamado Cinedor. Eu tenho o Dr. Paulo César, que é especialista em dor que fez no Einstein. Então
é acima de qualquer suspeita de conhecimento técnico. E a gente criou uma clínica justamente porque não só a enxaqueca, mas todas as outras dores, elas necessitam de um tratamento completo. Então, o que eu explico pro meu paciente? O paciente com dor crônica, quando ele começa a ter uma dor crônica, é igual uma parede que você quebra uma parte dela. Quanto mais tempo você fica com dor, o buraco dessa parede vai aumentando. Quando você vai querer tratar a dor, ou seja, fechar essa parede, um tijolo não fecha uma parede. Sim. Nem 2, nem 3, nem 10. Você tem que usar tijolinhos para fechar aquela parede. E cada paciente vai ter um comportamento desse tijolinho diferente do outro. Então, às vezes, um paciente com enxaqueca com dor crônica, o Engality é 30 tijolos. Às vezes é 5. O topiramato pode ser 50. Às vezes é nada. Você vai ter que ir juntando estratégias. Então, assim, o tratamento ideal de enxaqueca é você fazer a medicação, só que ao mesmo tempo você tratar tensional, você fazer às vezes uma acupuntura, você fazer uma terapia chamada bloqueio simpático venoso para tirar o cara da crise, você fazer atividade física, porque o que eu reforço na atividade física? Isso é clichê, não muda nada. Não, se você for lembrar daquele filminho do Pat Adams, lembra? Sim, Aquele filme antigo, uma das coisas que ele fazia era ir com as crianças e brincar para elas darem risada. E diminui a dor. Por quê? Porque se sabe que o pool de endorfinas altera a nossa percepção de dor. Então, quando o paciente faz um exercício, faz uma caminhada, se diverte, aumenta a endorfina, melhora a dor, a resposta à dor. Então, a necessidade de tratamento da dor crônica, ele é multifatorial. E não adianta você tratar uma coisa. É igual o que eu gosto de explicar para o paciente. Cara, não adianta você pegar uma parede, botar 10 tijolos e vai achar que está fechado o buraco. Não vai adiantar nada. Então, ou você faz tudo, ou não adianta você fazer muita coisa. Porque tu vai te frustrar. O cara vai no teu consultório, você trata uma parte, bota uns tijolinhos, e o cara, não melhorei, esse cara não resolveu o problema. Vou para outro lugar. Sim, é porque muitos pacientes chegam, né, com a esperança de, com um medicamento, resolver tudo. E aí você tem que sensibilizar que é muito mais que isso. Exato, porque assim, eles querem um tratamento. E eles entendem um tratamento, você tomar uma medicação por um tempo determinado, você sai curado. Eu costumo dizer que o paciente com enxaqueca, ele tem uma doença que não é curável. Ela é manejável e tratável. Porque você nasceu com aquele sensor mais sensível. Sim, sim. Isso não tem o que você fazer, é uma questão genética. Você nasceu com aquele problema. Você tem que viver com dor? Não, pelo contrário, você não deve viver com dor. Mas em contrapartida, você tem que entender que o seu tratamento muitas vezes é pro resto da vida, para você controlar a dor. Mudança de hábito, inclusive, né? Um dos grandes mitos que a gente tem no paciente com enxaqueca é que sempre tem a vizinha quase médica que acha que tem alguma relação com alguma comida e tal. O que eu digo para meus pacientes é o seguinte: o cara que tem, a mulher principalmente, né, que tem 30 anos de dor, ela tem pós-doutorado na própria dor. E quando a gente tem cefaleia associada a um componente de uma alimentação, é idiosincrático. Ou seja, comeu tem que dar dor. Então, assim, eu tenho uma cefaleia induzida por chocolate. Toda vez que comeu chocolate tem que dar dor. Mas eu como algumas vezes, dá, algumas vezes não dá. Então não é de chocolate. É de alguma outra coisa, sabe? Eu tenho dor de cabeça associada quando eu me alimento, tomo leite. É sempre? Então, ok. E aí que eu explico, cara, se você tem 30 anos de dor e você sabe que tem uma coisa que dá dor, você naturalmente não come ela. Tinha uma paciente, doutor, eu tenho dor quando eu como melancia. Toda vez que eu como tenho dor, beleza. Só que se você olhar, no geral, são a minoria dos pacientes que desencadeiam a dor e enxaqueca através de uma alimentação. Né? Então, assim, chega muito paciente completamente desbalanceado, vai no médico aqui, vai no médico ali, um cara manda parar de comer glúten, outro manda parar de comer farinha, outro manda comer... A pessoa vem completamente desbalanceada. Uma coisa completamente desnecessária. Eu falo assim, olha, mas se você comia algo com glúten, farinha, você tinha dor de cabeça? Não, então por que tu parou de comer glúten? Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, isso é um dos mitos que a gente tem. Então, assim, se a pessoa tem enxaqueca há 20 anos, há 15 anos, e ela nunca identificou uma comida que causasse dor, é porque provavelmente não tem uma comida que cause dor. Sim, entendi. Uma coisa bem comum hoje em dia, nem se dá para falar que é só com as crianças, mas muito adulto também,
é o uso constante de celular, do estímulo visual. Isso tem alguma relação direta com quadros de cefaleia ou não? Tem, porque quando você força muito o seu olho, o olho tem um músculo, né? Cristalino ali, ele precisa de um músculo para fazer acomodação visual. Quando você força muito o olho, você pode desencadear dor de cabeça. Porque é aquela coisa, tá te avisando que tem uma lesão. O músculo cansou do olho, na verdade. Sim, E como é que ele vai te avisar? Através de dor. Então tem, principalmente criança, que acaba tendo dor de cabeça porque usa muito a tela. Entendi. Eu acho que bem frequente também lá na sua clínica é a fibromialgia, né? A fibromialgia o paciente com fibromialgia é um paciente que ele tem que ser acolhido. Aliás, todo paciente com dor crônica ele tem que ser muito bem acolhido, mas o paciente com fibromialgia é muito difícil para o próprio paciente, porque não tem nenhuma lesão tecidual e não tem nenhuma lesão de nervo. Então é aquela dor nociplástica, que ela é difícil de tratar. Sim. Por exemplo, se você tem uma dor neuropática, eu consigo botar um estimulador medular e resolver o problema. Só que se não tem lesão do nervo e não tem lesão de tecido, onde é que nós vamos tratar? Então, tanto a enxaqueca quanto a fibromialgia são os grandes desafios da dor crônica. Hoje, a gente tem vários componentes que a gente consegue fazer isso para o tratamento. Então, o grande hoje é o bloqueio simpático venoso, é o que está mais na moda, que funciona muito bem para tirar o paciente da crise. E o paciente com fibromialgia sempre está em crise, né? Sim, sim. Só que a gente tem outros tijolinhos para colocar nessa parede. A gente tem a acupuntura, que funciona um pouco. A gente tem outro, que é uma neuromodulação não invasiva, chamada estimulação magnética transcraniana, que é um tipo de neuromodulação igual a que a gente faz botando eletrodos, mas sem ter que fazer cirurgia. Claro que ela não é tão efetiva quanto as cirurgias, mas ela funciona. Principalmente, ela é nível A de evidência, né? Um A para depressão, ansiedade, fibromialgia. Tem evidência científica mais menor para enxaqueca e para outros tipos de dor. Então, o paciente com fibromialgia, a gente tem resultados excelentes lá na clínica, muito bons, né? De pacientes que estão há anos, não consegue fazer nada, faz o bloqueio simpático venoso, você tira da crise e começa a usar as outras coisas para botar os tijolos na parede para livrar essa pessoa da dor, né? Sim. A ideia que a gente fala, eu gosto, é um caminho sem dor, não é um passo sem dor, é um caminho. Sim. Então, no caminho é os tijolos, mas assim, hoje você está fazendo físio, é um caminho, né? A acupuntura, você fazer exercício, você fazer coisas que te liberam um pouco de endorfinas, que vai fazer o controle modulatório da dor, né? Mas a gente tem resultados excelentes com a fibromialgia. Olha, Pablo, eu adorei essa conversa aqui com você. Pô, eu que agradeço. Eu acho que foi muito esclarecedora, onde a gente pôde falar desde as coisas mais comuns, mas principalmente valorizar toda essa evolução que a neurocirurgia fez, né, nesse período todo. E a gente sente aí de você, né, que você foi feito para isso aí, que foi uma área que você realmente... Eu sou apaixonado pela neurocirurgia. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que queria fazer neurocirurgia, sabe? Isso aí, sinceramente, como teu amigo até, a gente sente essa vibração. Parabéns por tudo. E assim, se quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos seguidores aí, os nossos ouvintes. Lembrando que todo o nosso podcast vai estar disponível em outras plataformas, né, para ver na íntegra. Então, assim, novamente, muito obrigado e suas palavras finais. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer e essa conversa que a gente estava tendo é exatamente a conversa que eu tenho com todos os meus pacientes. É tudo que eu explico para eles no dia a dia, sabe? Eu acredito que o paciente informado, ele é um aliado. E o cara que chega no teu consultório, você sabe, mas ele não sabe o que está acontecendo com ele não entende o tratamento e ele não vai tolerar as complicações do tratamento. O mal que acomete hoje a humanidade não é um Parkinson, não é um Alzheimer, é a dor. E não é normal você viver com dor. Não é normal. A dor causa sofrimento, causa perda de qualidade de vida. E hoje, os estudos na medicina, eles estão focados em resultado de qualidade de vida. Porque não adianta você ter uma imagem, ressonância bonita se você não devolveu qualidade de vida para o paciente. Então a dor, ele é um sintoma, ele é uma doença que tem que ser tratada de forma agressiva. Não é normal sentir dor, tem que ser tratada a dor. É o grande mal hoje da humanidade, é a dor crônica. E
a gente tem hoje na medicina possibilidades de tratar ela, de devolver qualidade de vida, em muitos casos tirar completamente a dor. Quando não tira completamente a dor, a gente consegue tornar ela leve, né? Que é uma maneira que você consegue conviver. E assim, a gente está disponível a tirar dúvidas, se quiser procurar no Instagram, no consultório, vai ser um prazer ajudar os pacientes. Tá bom. Muito obrigado. Um bom sábado a todos, um bom final de semana e até o próximo episódio.